A gente conversa agora com o pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP, Deleon Peta. Boa tarde, Deleon. O que esperar desse debate na ONU, hein? Boa tarde, Thiago. É uma situação tanto quanto complicada, porque essa proposta veio dos países africanos, é bastante temerário no sentido de que boa parte das violações de direitos humanos que nós temos no mundo hoje em dia vem justamente dos governos africanos sobre a população africana. Então é um tanto quanto irônico eles fazerem esse tipo de reclamação, exigindo que respeito aos direitos humanos, a tolerância, quando na verdade lá mesmo você tem uma série de abusos por parte desses mesmos governantes, querendo criticar o Ocidente, que é onde você tem a maior parte das leis de respeito aos direitos humanos, que eles criticam o Ocidente. Então é bastante complicado isso. Eu não vejo uma atitude fácil nesse sentido, porque até boa parte dos genocídios que nós tivemos no século XX foram cometidos entre comunidades africanas, com a ajuda de estados africanos, os mesmos que agora estão criticando ironicamente o Ocidente. Pois é, agora sobre esse protesto de reformulação das polícias nos Estados Unidos, você acha que pode ter mudanças drásticas nos departamentos de polícia? Assim, nós tivemos duas propostas principais, né? A proposta que agora aparentemente vai tomar uma linha principal foi a do Trump, que aparentemente ela é bem mais moderada em resposta às propostas do Partido Democrata. A proposta do Trump ele visa, por exemplo, a certificação federal de boa conduta das agências estaduais e municipais, uma criação de banco de dados para policiais que eventualmente cometeram infrações e já tem um histórico de violência policial, a ampliação de armamento não letal na condução de prisioneiros, né? O que é um tanto, como posso dizer, moderado, né? Agora, por outro lado, a resposta democrata a essas atitudes, né, a proposta democrata para a reformulação da polícia era um tanto quanto absurda, porque você tinha uma série de atuações ali que colocavam em vida a própria atuação policial, como, por exemplo, operações policiais em locais suspeitos de serem pontos de tráfico de droga. O policial não poderia mais fazer operações surpresas. Eles teriam que, por exemplo, bater na porta e avisar de que vão entrar dentro do recinto, né? Colocando, como disse, a vida dos policiais em perigo. Você teria aí proibição de técnicas de mobilização que eventualmente poderiam colocar o suspeito em prisão, né? E aí não fica muito claro. Você teria investigações diferenciadas quando foram suspeitos de crime para grupos ligados a minorias e para grupos quando fossem ligados à maioria branca nos Estados Unidos. Ou seja, criaria aí um mecanismo diferente, né? Então, são medidas que do Partido Democrata eram até radicais. Então, eu vejo essas medidas tomadas pelo governo Trump como resposta às tentativas democratas até como moderadas, se comparadas com o que os democratas tentaram passar agora no Congresso. E é garantido que essas mudanças na polícia evitem casos novos como o que aconteceu com o George Floyd? Na prática, não teria como você garantir, porque você sempre tem maçãs podres, né? A gente não pode, em nenhuma circunstância, condenar toda uma estrutura policial por causa de eventuais abusos de policiais em operações, né? Você tem esse tipo de atuação mesmo aqui no Brasil. Você tem abusos policiais, mas são minoria de policiais que são, digamos assim, abusam da sua autoridade. Aqui, principalmente nos Estados Unidos, não é parte da estrutura policial ser uma estrutura policial corrupta, ser uma estrutura policial truculenta. Não é o padrão. Há casos de truculência, né, e esses casos de truculência são tão esporádicos que, quando acontecem, eles vêm à tona. Mas não é o normal, como nós observamos em outros países do mundo. Então, não tem como você garantir que esse tipo de coisa não vai acontecer mais. Pelo contrário, como eu vejo grupos se aproveitando desse momento até para pressionar as forças policiais, eu vejo muito mais temerário que, eventualmente, pessoas tenham medo de chamar a polícia. Vocês mostraram agora, por exemplo, aí no caso, né, o restaurante que chamou a polícia no caso envolvido em Atlanta,
o restaurante foi destruído. Ou seja, no futuro, pessoas que forem vítimas de crime podem ficar com medo de chamar a polícia, porque se a polícia cometer eventualmente alguma infração, ele, o comerciante, eventualmente vai ser exposto. Ele que vai ter o seu patrimônio destruído. Ele que não tem nada a ver. Ele que é a vítima vai ser a vítima duplamente. Então eu acho que isso é bastante confiado e pode levar para uma polarização ainda maior do que já está acontecendo. Agora, esses protestos pelo mundo afora antirracismo sempre existiram. Você acha que eles ganharam mais força agora por causa do caso de George Floyd? Assim, sem dúvida. E aí, nesse contexto, nós temos um problema que é o seguinte: muitos grupos que não se importam com o racismo em si, não se importam com a violência policial, estão utilizando isso como uma retórica, como um instrumento para politizar mais ainda, causar mais violência. Nós tivemos nos Estados Unidos, até no começo dos protestos, gangues se aproveitando dos protestos para saquear o comércio. Isso é completamente inaceitável, né? O racismo cometido ali, no caso do George Floyd, ele é absurdo, mas as pessoas que estavam próximas, os comércios das cidades que foram afetadas, não têm culpa. Não é culpa deles. Então, assim, tem grupos se aproveitando disso, tanto no sentido político, como mesmo indivíduos oportunistas que vêm em protestos. Acontece qualquer protesto, que vem a aglomeração de pessoas e na confusão aproveitam para saquear, para roubar, né? Assim como você tem grupos legítimos de fato que estão fazendo protestos. Nós tivemos protestos nos Estados Unidos onde os grupos que lideraram as manifestações proibiram os violentos de participarem, para que não prejudicassem eles. Então, nesse sentido, é até positivo, porque eles tentam mostrar que eles têm sim uma pauta legítima de mudança. Mas o que a gente não pode, aí no caso, tem que tomar muito cuidado com eventuais infiltradores que entram nessas manifestações e explodem. E hoje em dia, com as redes sociais, ficou muito mais fácil organizar esse tipo de protesto. Então, comparado com outros períodos, os protestos hoje em dia têm tudo para serem maiores, sem dúvida nenhuma. Tá certo, a gente vai continuar cobrindo essas manifestações pelo mundo afora, né? E a gente agradece, De Leon, obrigado pela sua entrevista aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde.